Então, hoje nós vamos exercitar, né? Eu preparei aqui uns exercícios para a gente ver aqui, né, como é que a gente utiliza, né, aquelas convenções que são discutidas aí na primeira, na segunda aula, e foi disponibilizada, gravada para vocês, certo? Então, eu escolhi esse tema, né, para a gente discutir hoje, de convenções, porque ele é um tema que confunde bastante, certo? Uma boa parte de vocês, quando vocês estão no começo e até, e como isso é um conceito que vai do início ao fim da disciplina, e também ele é, assim, herdado, né, vai ser requisitado quando vocês estiverem, basicamente, trabalhando com qualquer outra disciplina que utilize circuitos elétricos. Então, o que é que se convenciona, né? Como é que você convenciona as formas que você trabalha, né? As formas que você utiliza para escrever as expressões matemáticas que descrevem o comportamento daquele circuito, um dado circuito, certo? São, são pontos que geralmente vocês se confundem bastante, certo? E aqui a gente vai esclarecer, né, em detalhes, assim, ponto a ponto, para que vocês entendam, certo? O que é que são essas convenções, por que você utiliza essas convenções, né? E como utilizá-las no problema prático qualquer que você tenha em circuitos, ok? Então, para começar a falar sobre isso, a gente vai ver aqui um exemplo, certo? Um exemplo inicial de resolução do circuito, aplicando diretamente, certo, as leis de Kirchhoff. Então, aqui a gente só vai fazer uso do que a gente sabe, né, das leis de Kirchhoff e da lei de Ohm, certo? Para a gente determinar grandezas desconhecidas em um dado circuito. Para que a gente aplique essas duas ferramentas, né, a lei de Kirchhoff e a lei de Ohm, a gente precisa de algumas convenções, certo? E é isso que a gente vai discutir aqui. Bom, então, a ideia aqui hoje é que a gente vai resolver esse dado circuito aqui, esse circuito que está aqui, mas a gente vai utilizar diferentes escolhas para as convenções que a gente pode assumir, certo, para ele. E aí nós vamos ver como é que essas escolhas impactam nos resultados que a gente obtém, certo? Na resolução do circuito. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui, né? Vamos observar aqui esse circuito. Então, veja que esse circuito nós temos duas fontes independentes aqui, certo? Então, uma fonte independente de tensão, uma fonte independente de corrente. E nós temos aqui 3 resistores, certo? Todos eles conectados. O circuito forma uma malha aqui, duas malhas simples, né? Então, nós temos aqui duas malhas simples, uma contendo a fonte de tensão, outra a fonte de corrente. E aí, nós temos algumas variáveis que nós desconhecemos. Obviamente, quando a gente olha para esse circuito aqui, o fato de que nós temos duas fontes independentes, né, já nos dá diretamente duas informações, né? Então, nos dá a diferença de potencial entre esses dois nós aqui, nós sabemos que é 10 volts, porque ela é definida diretamente, né, independentemente por essa fonte de tensão, 10 volts, e nós temos a corrente aqui entre esses dois nós aqui, né, também definida por essa fonte de corrente, certo, de meio ampere. Veja que para fontes de tensão,
você sabe o valor da tensão, da diferença de potencial entre os dois pontos em que ela está conectada, e você sabe também a polaridade, mas você não sabe qual é o sentido da corrente aqui passando por essa fonte, certo? Então, esse aqui, só lembrando para vocês, né, quando você tem uma fonte de tensão no circuito, a corrente que passa por elas, você só vai saber quando você resolver, né? Uma variável, vai ser uma variável desconhecida, que a priori você não consegue afirmar nada, certo? E aí você vai ter que resolver o circuito para saber como que exatamente essa corrente está passando por essa fonte. A mesma coisa sobre a tensão dos terminais da fonte de corrente, certo? Então, fontes de corrente, nós temos o conhecimento sobre o sentido da corrente, a intensidade da corrente, mas nada sobre a polaridade da tensão em cima desse elemento. Então, tem alguns erros comuns, e tem um erro que vocês fazem, geralmente, mais nas fontes de corrente do que na fonte de tensão, é que quando vocês têm uma fonte dessa no circuito, às vezes, né, vocês esquecem que existe uma diferença de potencial, vai existir provavelmente uma diferença de potencial dos terminais dessa fonte de corrente, e vocês consideram que a queda de potencial aqui é nula, né? O que não é verdade. Então, muita gente, quando está escrevendo as equações, as leis de Kirchhoff, ou utilizando algum outro método qualquer que utilize diretamente as leis de Kirchhoff, quando precisa escrever alguma expressão que envolve essa diferença de potencial aqui, alguns de vocês colocam, né, por esquecer, ou por esquecimento, ou, enfim, por ter aí uma deficiência no entendimento do conceito, definir isso aqui como sendo zero, né, que não é verdade, certo? Então, tensão nos terminais de uma fonte de corrente é uma variável a priori desconhecida, você precisa resolver o circuito para saber qual é esse valor, e corrente passando pelas fontes de corrente no circuito, sabe? Esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. Bom, então, nós queremos determinar variáveis desconhecidas aqui nesse circuito, então, bom, corrente aqui nessa fonte é uma variável desconhecida, tensão nessa fonte aqui é uma variável desconhecida, e temos tensões e correntes, né, em cada um desses resistores aqui, também são variáveis que a gente desconhece, a gente quer determinar. Então, primeira coisa que a gente faz, certo, é estabelecer, antes de resolver qualquer circuito, seja este circuito aqui, ou seja, qualquer outro circuito que vocês vão trabalhar nessa disciplina, a primeira coisa que vocês têm que fazer, certo, é definir as referências que vocês querem para medir tensão e para sentido da corrente. Então, você precisa definir algumas referências para tensão e nos elementos que você quer determinar a tensão, e você precisa definir também alguns sentidos para a corrente, certo? Então, veja que nesse circuito aqui, já está tudo definido aqui, as referências que eu vou utilizar. Então, eu escolhi, né, veja, para esse resistor aqui de 10 ohms, veja que eu assinalei, estou dizendo aqui, a diferença de potencial nesse resistor de 10 ohms, eu vou chamar de V1, e aí, a polaridade que eu vou assumir como sendo a minha polaridade de referência é essa daqui, né? Então, é mais desse lado aqui e menos desse lado aqui. Significa que eu estou assumindo como referência, né, uma queda de tensão desse ponto aqui, né, do mais para o menos. Ok? Então, essa é a referência que eu arbitrariamente escolhi, né? Eu poderia escolher menos mais, ou mais menos, tanto faz, né? E eu escolhi essa daqui. Basicamente porque eu quis, né? Eu tenho a liberdade de escolher, então eu vou escolher essa daqui. Para o sentido da corrente, eu também coloquei um sentido de referência. Então, veja que essa corrente passando pelo resistor de 10 ohms, essa corrente 1, certo? E ela está nesse sentido aqui. Então, eu poderia também colocar o sentido oposto, né? A corrente 1 indo aqui do menos para o mais. Mas eu escolhi esse sentido aqui como sendo o meu sentido de referência.
Bom, para os outros dois resistores, eu também fiz a mesma coisa, né? Então, selecionei aqui uma referência para a polaridade da tensão, tanto nesse resistor de 50 ohms que eu chamei de V2 e no resistor de 20 ohms que eu chamei de V3, com as polaridades assinaladas, e também para cada um desses resistores eu coloquei um sentido de referência, certo? Para a corrente neles, ok? A fonte de tensão, a fonte de corrente, desculpe, eu não sei qual é a diferença do potencial aqui, mas eu assinalei, eu vou dizer, estou dizendo aqui que existe uma diferença de potencial, vou chamar ela de V4, e a referência, né, na polaridade, é essa que está assinalada aí, ok? Bom, então, primeiro passo para a resolução do circuito está feito, né? Eu escolhi as minhas referências para todos os elementos que possuem grandezas que são desconhecidas, certo? E aí, agora, minha intenção é resolver esse circuito, né? Determinar todas essas grandezas aqui. Então, as grandezas que eu desconheço. Então, as tensões e as correntes, né? Que são desconhecidas nesse circuito aí. Para isso, a gente vai utilizar aqui diretamente a lei de Kirchhoff. Lei de Kirchhoff das tensões, certo? A lei de Kirchhoff das correntes e a lei de Ohm. Então, primeira coisa, né? Vamos aplicar, né? Vamos ver que conjunto de equações a gente obtém aplicando a lei de Kirchhoff das tensões desse circuito. Então, veja aqui. Primeiramente, né? O que é que diz a lei de Kirchhoff das tensões? A lei de Kirchhoff das tensões nos diz que em qualquer malha que eu tiver fechada no circuito, né? Qualquer percurso fechado que eu tiver no circuito, saindo do ponto e voltando para esse mesmo ponto, certo? Passando por esse ponto apenas uma vez, né? Então, se eu fizer um caminho fechado aqui, vamos supor, esse caminho aqui, ou qualquer outro, ou esse caminho aqui, né, lá de fora, se eu sair de um ponto e voltar para o mesmo ponto, o somatório das tensões, né, nesse percurso aqui, ele tem que ser zero, né? É isso que a lei de Kirchhoff das tensões nos diz. Bom, para a gente aplicar a lei de Kirchhoff das tensões, a gente vai precisar de uma convenção, certo? Então, veja que a gente primeiro já definiu as polaridades de tensão de referência e o sentido de corrente de referência. Então, isso já é uma primeira convenção que você escolhe, certo? Aí você tem a liberdade para escolher. Depois, se você for aplicar a lei de Kirchhoff das correntes, aí você vai ter que escolher mais uma convençãozinha, né? E que convenção é essa? Né? Você vai ter que escolher, né, um sinal, positivo ou negativo, para indicar aumento de tensão, certo? No circuito, e outro sinal, né, o sinal oposto, no caso, para indicar queda de tensão. Então, se eu escolher o sinal positivo para indicar aumentos de tensão no circuito, o sinal negativo automaticamente vai indicar queda de tensão e vice-versa, certo? Então, vamos pegar esse circuito aqui, né, e eu defini aqui que aumento de tensão, né, da forma que o livro faz, ele assinala um sinal negativo, certo? E queda de tensão, ele vai assinalar um sinal positivo, assim como essa é assim, é a convenção que é adotada pelo livro, certo? Então, por isso que eu estou adotando aqui. Mas tanto faz, eu poderia mudar aqui, desde que eu sempre assinale, né, o aumento de tensão com o mesmo sinal e queda de tensão com o mesmo sinal, tanto faz. Bom, mas aí, como é que isso aqui acontece na prática, né? Então, veja, eu vou selecionar uma malha aqui no circuito, né, para a gente poder aplicar a lei de Kirchhoff das tensões e obter uma equação. Então, vamos selecionar essa malha aqui, certo, do lado esquerdo, e aí a minha convenção me diz o seguinte, bom, eu vou assinalar um sinal negativo para aumento de tensão e sinal positivo para queda de tensão. Então, se eu começo a percorrer a malha por aqui, né, veja, eu passo por essa fonte de tensão de 10 volts, eu tenho um aumento de tensão, né, porque a polaridade dela está nessa direção.
Então, isso aqui é um aumento de tensão, eu vou escrever aqui, vou colocar o primeiro termo da lei de Kirchhoff das tensões, menos 10, certo? O menos aqui está indicando que isso aqui é um aumento de tensão, certo? Então, primeiro, comecei a percorrer a minha malha, o primeiro elemento que eu encontrei é um aumento de tensão de 10 volts, tem um aumento de tensão de 10 volts, então, sinal negativo, né? Se eu tivesse escolhido a convenção oposta, seria sinal positivo, certo? Mas, no final, não muda, não mudaria os resultados, como vocês vão ver. Bom, então, menos 10, primeiro termo aqui, depois eu tenho, veja, eu assinalei essa polaridade de referência aqui, eu já fiz essa escolha anteriormente, então aqui, né, fazendo o percurso nesse sentido, eu tenho uma queda de tensão. Então, queda de tensão, o sinal oposto de aumento de tensão. Então, o sinal positivo aqui, né, uma queda de tensão de V1, aqui nesse resistor. E por último, né, para fechar a malha e voltar para o mesmo ponto de partida, eu tenho esse resistor aqui de 50 ohms, que tem uma queda de tensão de V2, né, vindo aqui nesse sentido, veja que eu vendo mais para menos, então, esse termo aqui na lei de Kirchhoff das tensões vai ter que aparecer com sinal positivo, certo? Fechou a malha, isso aqui tem que ser igual a zero, né, é o que diz a lei de Kirchhoff das tensões. Então, tá aí a primeira equação que a gente obtém para esse circuito, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões. Bom, temos uma equação já. Vamos agora observar que equação nós podemos obter da segunda malha. Então, na segunda malha, se a gente percorrer a malha no sentido horário, então vamos sair daqui de novo, né? E vamos fazer esse percurso aqui. Bom, saindo daqui, a primeira coisa que eu vejo aqui vai ter uma tensão V2, e aqui eu estou indo na direção do menos para o mais, né? Então, aqui tem um aumento de tensão. Então, o aumento de tensão, certo? A gente convencionou utilizar o sinal negativo. Então, menos V2 vai aparecer aqui, certo? Sinal negativo. Depois, eu tenho uma queda de tensão, que vale V3, certo? Então, veja a polaridade de referência aqui, vale V3, eu coloquei ela aqui. E depois tem uma queda de tensão, né? V4, né? Então, as duas quedas de tensão, sinal positivo. Chegou aqui e fechou a malha, né? Então, isso aqui é igual a zero. Ok, então, a gente fez aqui, obteve essas equações, certo? Duas equações a partir da lei de Kirchhoff das tensões, e veja que nessas equações nós temos quantas incógnitas desconhecidas, quantas variáveis desconhecidas, né? Uma, V1, V2, V3 e V4, né? Então, nós temos aí 4 variáveis que a gente desconhece, e, logicamente, para que a gente possa solucionar, né, esse sistema, nós precisamos aí encontrar mais duas equações independentes, né, para que a gente possa construir um sistema que possa ser, né, resolvido, solucionado. Então, a aplicação da lei de Kirchhoff das tensões a gente já terminou, né, já obteve as equações que a gente poderia obter, e aqui a gente vai agora para a aplicação da lei de Kirchhoff das correntes, certo? Então, aqui, novamente, a aplicação da lei de Kirchhoff das correntes, né, exige também uma outra convenção, certo? Que é a seguinte, bom, o que é que diz a lei de Kirchhoff das correntes? Ela diz que em qualquer nó que você tiver no circuito, né, qualquer ponto de interconexão de elementos do circuito, o somatório das correntes ali, né, tem que ser igual a zero. Certo? O que é que isso aqui significa, basicamente? Significa que toda a carga chegando naquele nó tem que ser exatamente equivalente à carga que está saindo, certo? Do nó, porque a carga é uma propriedade que se conserva, certo? Num circuito. Então,
a gente precisa estabelecer aqui, né, quando a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das correntes, a gente tem que selecionar um nó do circuito, né, e observar quais são as correntes que estão chegando naquele nó e quais são as correntes que estão saindo daquele nó. Então, nós precisamos adotar uma convenção, né, de sinal para os termos aqui que a gente adiciona aqui na lei de Kirchhoff das correntes, e a gente precisa de um sinal, né, para as correntes que estão chegando no nó e o sinal oposto para as correntes que estão saindo do nó, certo? Então, você pode escolher o sinal positivo para as correntes que estão chegando e o sinal negativo para as correntes que estão saindo, ou vice-versa, aí vai da sua preferência, certo? Mas, né, na hora de escrever e colocar aqui no somatório, né, correntes que estão chegando tem que ter sinal diferente de correntes que estão saindo. Então, essa é uma das uma convenção que nós temos que seguir, né, na hora de escrever a lei de Kirchhoff das correntes. Uma outra forma de você fazer a mesma coisa, né, que eu acho mais simples de escrever e evita, vamos dizer assim, evita erros com trocas de sinal, é você sempre escrever as expressões, ao invés de assinalar sinais diferentes, né, para corrente chegando e correntes saindo do nó, que você pode simplesmente fazer uma equação, né, escrever uma equação, fazendo a igualdade entre as correntes que chegam, o somatório das correntes que chegam e o somatório das correntes que saem do nó, certo? Então, eu posso simplesmente colocar de um lado da equação o somatório das correntes que estão chegando naquele nó, e eu faço a igualdade com o somatório das correntes que estão saindo daquele nó. Então, se eu fizer isso, automaticamente eu estou obedecendo essa convenção, certo? E aí eu não preciso me preocupar com sinais. Então, vamos ver, né, como é que isso aqui se aplica na prática. Então, vamos ver aqui um nó aqui do circuito, esse nó aqui, certo? Então, vamos pegar esse nó aqui de cima. Então, veja que nas referências que eu escolhi para o sentido da corrente, chegando aqui nesse nó, eu tenho a corrente 1, certo? E saindo aqui desse nó, eu tenho corrente 3 e corrente 2, né? Que descem aqui por esses resistores. Então, veja que se a gente aplicar a lei de Kirchhoff das correntes aqui, a gente tem que a corrente I1, né? Ela tem que ser igual à soma, né? Chegando no nó, nós temos a corrente 1, saindo do nó, nós temos I2 e 3. Então, pela lei de Kirchhoff das correntes, né? A corrente chegando tem que ser igual à corrente saindo, porque a carga tem que se conservar. Okay? Então, temos aqui uma equação, a partir da lei de Kirchhoff das correntes. A outra equação, nós vamos obter nesse ramo aqui, né, em que a fonte de corrente está posicionada. Então, veja que nesse ramo aqui, né, eu defini como a minha referência para o sentido da corrente, essa referência aqui, essa corrente 3, que eu estou dizendo, ó, minha referência está nessa direção aqui. Só que nesse ramo aqui eu tenho essa fonte de tensão, né, ou desculpa, tem essa fonte de corrente, dizendo que a referência que ela está adicionando a esse ramo aqui é essa daqui, esse sentido, certo? Então, o sentido dessa fonte de corrente é o oposto, né, do sentido de referência que eu tomei para, vamos dizer assim, medir, né, a corrente que está passando por aqui. Então, automaticamente eu já sei qual é o valor de I3, né, porque I3 vai ser determinado simplesmente por essa fonte de corrente aqui, que está nesse ramo, em série, né, com esse resistor. Então, I3, o valor dela vai ser 0,5, certo? Porque o valor da corrente tem que ser o mesmo. E o sinal dessa corrente, certo? Na referência que eu adotei, veja que eu estou adotando a referência, exatamente a referência oposta, né? Do sentido dessa corrente. Então, para que, se eu for medir, né? Se eu for escrever o valor da expressão de I3 aqui, tomando a referência que eu adotei aí, essa corrente 3 vai valer menos 0,5 ampere, né?
Sempre lembrando a vocês, né, que eu falei aí na primeira aula, toda vez que você tem um valor negativo de uma grandeza de tensão ou de corrente, né, a única coisa que aquele sinal negativo ali significa, certo, é que na referência que você adotou, né, para resolução do circuito, a corrente real está indo, na verdade, no sentido oposto. Tem, na verdade, o sentido oposto da referência que você adotou. Então, se eu tivesse adotado essa referência de 3, né, uma corrente indo no sentido oposto desse sentido que está aqui, ou seja, indo daqui do menos para o mais, né, esse valor de 3 seria 0,5, porque essa referência estaria de acordo com a referência da corrente do sentido real, daquela corrente do circuito, certo? Porém, como nós temos aqui sentidos opostos, né, então eu sei que essa corrente 3 vai ser menos 0,5, né? O menos aí, novamente, só significa dizer que a referência que eu adotei, né, que eu estipulei para medir aquela corrente está invertida com relação à corrente que realmente está passando naquele ramo. Professor, Pois não. só uma dúvida. No caso, pronto, eu identifiquei que o jeito da referência que eu coloquei estaria ao contrário. Aí eu deixo dessa forma ou eu corrijo a referência? Bom, aí vai da sua, tanto faz, né? Porque assim, como eu falei, as referências, né, os sentidos aqui que você escolhe para a polaridade da tensão, a convenção que você adota, né, para resolver um dado circuito, escolhendo aqui as polaridades de tensão e os sentidos da corrente, é arbitrário. Então, você escolhe da maneira que você quiser, certo? Quando você resolve o circuito, se você aplicar corretamente a lei de Kirchhoff das tensões, a lei de Kirchhoff das correntes, a lei de Ohm, etc., né, as convenções que a gente tem, você vai obter um conjunto de valores, e aí você vai obter valores positivos e valores negativos, certo? Valores positivos vão indicar que o chute que você deu, né? Então, eu chutei aqui uma polaridade de tensão, chutei aqui um sentido de corrente. Então, se você obter valores positivos para essas grandezas nas equações, significa que o chute que você deu corresponde à realidade, né? Então, é aquilo que tá realmente acontecendo no circuito. Então, aquela polaridade está realmente correta, aquele sentido de corrente está realmente correto. Se você obter um sinal negativo, só está lhe dizendo que o sentido que você adotou como referência está invertido, certo? Então, qual é o sentido, vamos dizer assim, você olha aqui para essa corrente 3, e 3 vale menos 0,5, né? O que é que o menos significa? Significa que, para essa corrente 3, a referência que eu adotei aqui no circuito está invertida. Então, a minha referência qual é? É essa referência aqui, está dizendo que a corrente está indo nesse sentido, mas como o valor dela é negativo, então a realidade, né, no comportamento físico do circuito, essa corrente está indo no sentido oposto. Então, bom, se você viu que 3 deu negativo e você quer inverter o sentido, veja que se você mudar a referência aqui, dessa corrente aqui, o que é que vai acontecer? Você vai precisar reescrever, né, a lei de Kirchhoff das correntes aqui, de uma maneira diferente, né? Porque agora, se você mudou esse sentido aqui, essa corrente, vamos supor, eu cheguei aqui e vi que essa corrente aqui, bom, eu prefiro colocar um sentido de 3, já concordando com o sentido dessa fonte de corrente, porque aí eu já sei que 3 vai ser positivo, né? Aí veja que 3 vai ser agora uma corrente chegando nesse nó aqui. O sentido que eu adotei diz que a corrente I3 está chegando nesse nó. Aí eu já utilizei esse nó para escrever uma das equações, né? E nessa equação aqui eu coloquei 3 como sendo uma corrente saindo. Então, se eu mudar o sentido lá de 3, eu vou ter que rever essa equação aqui, porque I3 vai ter que aparecer desse lado aqui, né? Porque agora I3 é lá uma corrente que está chegando ao nó, no sentido de referência que você adotou, certo? Então, em resumo, as leis de Kirchhoff, as equações que você escreve a partir das leis de Kirchhoff, certo? Sempre dependem do conjunto de referências que você escolheu. Então, se você mudar, né, é isso que às vezes confunde um pouco vocês na resolução. Se você mudar o conjunto de referências que você escolheu, né,
você, na verdade, está mudando as equações também, né? Você vai ter que rever as equações, porque as equações são diferentes, né? Mas a única diferença, né, entre um conjunto de referências que alguém escolheu e outro que outra pessoa, entre dois conjuntos de referências quaisquer, vamos dizer assim, é que alguns sinais vão ser trocados, certo? E aí é aquela coisa, né? Se você acertar todas as polaridades, né? Se o chute que você deu nas referências de polaridade e sentido de corrente estão corretos, todas as grandezas que você vai obter, né, nos cálculos vão ser positivos. Se não, você vai obter algumas grandezas negativas e aquilo só vai significar que algumas polaridades e sentidos estão trocados, né? Que você escolheu como referência. Mas veja que a aplicação das leis de Kirchhoff depende diretamente das referências que você adotou. Então, você não pode escrever as leis de Kirchhoff, né, assumindo duas referências qualquer. Você tem que escolher a referência no começo, manter na hora de escrever as expressões, todas as equações, e aí depois, ao resolver, encontrar a solução, aí você interpreta os sinais, certo? Ok, então, vamos só voltar para cá, né? Então, da lei de Kirchhoff das correntes, nós temos aqui, né, duas equações que a gente obteve. Então, I1 igual a I2 mais I3 e I3 igual a menos 0,5. Veja que a gente utilizou, né, essa lei de Kirchhoff das correntes aqui, né, nesse nó aqui e nesse nó aqui. Aqui nesse nó de baixo, né, eu também tenho uma equação com I1, I2 e I3, então é a mesma coisa de aplicar ou aplicando nesse nó aqui ou nesse nó aqui, a equação vai ser a mesma, certo? Então, essas equações aqui são linearmente dependentes. Então, a gente só tem esses dois nós aqui que nos dão informação para aplicar a lei de Kirchhoff das correntes. Bom, então, lei de Kirchhoff das correntes, a gente já tem duas equações aqui, né? Então, a gente já tinha duas equações nas tensões, então tem quatro variáveis aqui nas duas primeiras equações da lei de Kirchhoff das tensões, e aqui a gente tem mais duas, né? Porque I3 a gente já sabe o valor, e 1 e 2 a gente não sabe, certo? Então, 4, a gente tem mais duas equações aqui, então são 6, certo? Então, agora a gente tem que achar uma forma de reduzir, né, esse número de equações, certo? Porque nós temos quatro equações e 6 incógnitas, né? Então, ou a gente arranja mais duas equações, né, que vai ser o caso aqui, ou a gente não consegue resolver esse circuito, certo? Bom, de onde é que vão sair as outras equações? Vão sair da lei de Ohm, certo? Por quê? Porque aqui a gente tem 3 resistores. Então, obviamente, a gente conhece a relação entre tensão e corrente nos terminais desses resistores aí, certo? Então, 10, 50 e 20 ohms. E aí, se a gente for escrever, agora a gente vai pegar esses resistores, certo? E escrever a relação entre tensão e corrente diretamente aplicando a lei de Ohm, certo? Então, resistor de 10 ohms vai ser a tensão, a resistência, né, 10 vezes a corrente que está passando por ele, isso aí vai me dar a tensão V1. Tensão V2 vai ser a resistência 50 ohms vezes I2, né, e V3, 20 ohms vezes I3, ok? Bom, tá aqui, né, lei de Ohm, resistência vezes a corrente, porém, aí agora vem a terceira convenção aqui, né, então, uma convenção para a lei de Kirchhoff das tensões, uma convenção para a lei de Kirchhoff das correntes, e aqui agora, se você vai escrever a lei de Ohm, você tem que observar a convenção passiva, né? E aí, novamente, você vai ter que observar os sentidos de referência que você arbitrou lá em cima. Então, vamos olhar aqui para o resistor, para esse resistor aqui, né? 10 ohms. Então, o resistor de 10 ohms, o sentido de corrente que eu arbitrei aqui, a setinha da corrente, está na direção da queda da tensão, certo? Então, está indo mais para o menos. A convenção passiva diz, bom, toda expressão que envolve tensão e corrente, certo? Se você convencionou, né, a polaridade da tensão, né, estabeleceu a polaridade de referência da tensão, se o sentido da corrente está indo na direção da queda, né,
da tensão, que é o caso aqui, então você tem que usar um sinal positivo na lei de Ohm. Então, veja que para esse resistor aqui, corrente está no sentido da queda de tensão, para esse aqui, V3, para esse resistor de 20 ohms também, né? E 3 está na direção da queda da tensão. E para o de 50 ohms também, a corrente está na direção, no sentido da queda da tensão, certo? Então, para os três casos aqui, a lei de Ohm tem que ser escrita com sinal positivo, certo? De acordo com a convenção passiva. Então, veja que todas as expressões aqui, né, nenhuma tem um sinal negativo, porque em nenhuma a referência está trocada. Ok? Nenhuma referência está indo no sentido do aumento da tensão. Se alguém tivesse escolhido, né, uma corrente, né, indo no sentido oposto, né, no sentido do aumento da tensão, aí teria que aparecer um sinal negativo, né, na expressão aqui correspondente. Ok? Então, por exemplo, aí no exemplo que Larissa falou, né, se por acaso, se a gente tivesse escolhido o sentido dessa corrente aqui, por conveniência, né, só para deixar o sentido de referência igual ao sentido já dessa fonte de corrente aqui, I3 valeria 0,5, certo? Mas se você invertesse essa setinha da corrente, né, o sentido da corrente nesse resistor aqui, veja que o sentido ia ficar, né, do menos para o mais, e aí na hora de escrever a lei de Ohm para esse resistor de 20 ohms aqui, eu teria que colocar um sinal negativo, né? Por que isso? Bom, é a convenção passiva, certo? É o que diz a convenção passiva. Ok? Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida como a gente chegou aqui nessas equações? Então, veja só. Nós, só recapitular aqui o que a gente fez, né? Aplicamos a lei de Kirchhoff das tensões, né? Não, primeiramente, nós estabelecemos as referências, certo? Que a gente quer utilizar para o circuito, tanto para a polaridade da corrente, como para o sentido, tanto para a polaridade da tensão, como para o sentido das correntes, onde a gente desconhece essas grandezas. Depois, aplicamos a lei de Kirchhoff das tensões para obter duas equações aqui, certo? Para a aplicação, a gente precisou, né, estabelecer um sentido de referência, né, uma convenção para sinal de queda e sinal de aumento de tensão. Depois a gente partiu para a lei de Kirchhoff das correntes, mais duas equações aqui, né? Precisou estabelecer aqui uma convenção, né, para corrente chegando e corrente saindo do nó. Por último, a gente obteve aí mais três equações, né, da lei de Ohm. E aí, a partir para obter essas equações, a gente teve que observar a convenção passiva, que também já depende do sentido de referência que a gente determinou, né, no começo da resolução do problema, né. Então, bom, feito isso, né, vamos dizer assim, circuitos elétricos aqui, acabou aqui, né. Então, aplicando isso aqui, fazendo todo esse procedimento, né, observando corretamente, né, esse procedimento até chegar na aplicação aqui da lei de Ohm, vamos dizer assim, a teoria de circuitos já cumpriu o seu papel, vamos dizer assim. Agora, o problema que falta é resolver o sistema, né? Então, aqui, simplesmente, nós vamos pegar, substituir algumas equações aqui para poder fazer a resolução do circuito. Então, veja que eu vou pegar aqui essas expressões que a gente obteve da lei de Ohm e vou substituir de volta aqui nas equações que eu obtive para a lei de Kirchhoff das tensões, certo? E aí eu vou ficar com equações apenas em função das correntes, certo? E uma variável desconhecida, e uma tensão desconhecida que é V4, certo? Mas veja que, bom, eu posso pegar V1 e V2, posso pegar aqui V1 e V2, substituir nessa expressão aqui, né? Então, eu fico com essa equação aqui, que só depende agora de 1 e 2. Posso pegar V3, né, e V2 e substituir nessa equação aqui, né? Então, veja que V3 substituir aqui,
V2, desculpe, substituir aqui. V3, substituir nessa equação aqui e me sobrou V4, né? Desse lado. Então, isso está correto, V3. Está faltando aqui. Na verdade, está faltando aqui. Deixa eu só... V3 vale 20 vezes 2, né? Então, aqui a gente tem 20. Professor, não é 20 vezes 3, não? Desculpa, é 20 vezes 3. Exatamente. Ah, não, desculpe. Eu já tinha colocado o valor direto aqui de V3, porque 3 vale meio, certo? Menos meio, desculpe. Então, estava correto antes. 20 vezes menos 0,5 dá menos 10. Eu já tinha colocado direto aqui. Então, por isso a confusão. Exatamente. Então, veja, 20 vezes 3, né? E 3 eu já sei que é menos 0,5, né? Então, tá ok, né? Então, se eu fizer já essa multiplicação, substituir 3 aqui, eu fico com menos 10, né? E aí, substituo V3 aqui nessa expressão, aí já fica direto menos 10. É por isso que o menos 10 já está aqui direto. Eu tinha colocado aqui, esqueci que eu tinha colocado direto. E aí, somado com V4, né? Já finaliza aqui a equação que a segunda equação. E a terceira equação, né, eu vou substituir 3 aqui, né, nessa primeira equação da lei de das correntes, e aí eu vou ficar com I1 menos I2 igual a I3, né, que é justamente I1 menos I2 igual a menos 0,5. E aí agora eu tenho, né, 3 equações, né, resumi as equações, fiz essas substituições todas, e aí eu tenho 1, 2, né, I1 e 2, V4, 3 incógnitas, né? E aí, 3 incógnitas e 3 equações, isso aqui é um sistema que a gente consegue resolver, né? Então, vamos só dar para a gente rearranjar essas equações aqui, né? Para a gente ficar com variáveis incógnitas de um lado e termos independentes do outro, né? Então, veja que a gente rearranjando aqui, né? Passando menos 10 para o lado direito desses dois lados aqui, a gente fica com essas duas equações e essa terceira equação a gente precisa mexer mais. Bom, feito isso, agora vamos resolver, né? E aí aqui eu vou mostrar para vocês como é que você pode fazer isso utilizando as ferramentas que a gente tem, né? Aqui os pacotes do Python, né? E aqui utilizando o Jupyter Notebook, né? Então, primeiramente, a gente carrega aqui 2 pacotes que a gente vai precisar, né? O pacote de computação simbólica e o SymPy e o NumPy, né? São 2 pacotes aí que tem diversas funções para a gente trabalhar com resolução de sistemas, etc. E aí, bom, para resolver esse sistema aqui, eu vou primeiro definir quais são as incógnitas, né? Coloquei aqui que temos aqui incógnitas I1, I2 e V4, né? Que estão nessas equações aqui. Então, defini aqui as minhas incógnitas. E agora eu vou escrever cada uma dessas equações, né? Então, vou definir uma equação aqui para essa primeira equação aqui. Definir isso aqui, né? Escrever essa equação, veja que essa sintaxe aqui eu coloco, né? Utiliza esse método aqui do SymPy, né? Né? Que significa equação. E aí simplesmente escrevo aqui o lado esquerdo da equação, vírgula, o lado direito da equação, e aí está definida a minha equação, certo? Para o SymPy, né, entender isso aqui como sendo uma das equações que eu vou trabalhar. E aí faço isso para todas as outras, né? Veja que aqui I1 menos I2 igual a menos 0,5, tá aqui, e menos 52, né? Mais V4 igual a 10, que é a minha terceira equação que eu coloquei aqui, certo? E aí agora, bom, vou simplesmente utilizar uma função aqui, né? Coloco todas essas equações aqui no conjunto de equações que eu quero resolver, no sistema de equações que eu quero resolver, e resolvo, né? E aqui eu vou extrair os valores, né, dessas variáveis.
Então, eu coloquei aqui para ele colocar na saída, né, a solução do sistema, certo? Então, aqui, I1, né, corrente 1 deu menos 0,25, I2 deu 0,25, e I3, meio, né, menos meio. Isso aqui a gente já sabia, tá aqui. E a tensão V4, 22,5 volts, certo? Então, tá resolvido. Professor, a ordem das equações altera o valor do resultado? Não, porque lembra, é um sistema linear, né? Então, você tem as propriedades lá, agora, fazendo a revisão aí de álgebra linear, né? Se você tiver duas linhas de matriz e mudar uma pela outra, não altera a solução do sistema que aquela matriz determina, né? Você só está mudando uma variável nem uma variável, na verdade, né? Você não muda nada. Então, é propriedade de sistemas lineares, né? Álgebra linear. Então, você pode escrever as equações na ordem que você quiser, tanto faz. Bom, então, feito isso aqui, né? Vamos ver se isso aqui está... aqui já dá as correntes, já dá para ver se a solução faz sentido, né? Então, vamos ver I1, I2 e 3, né? Então, a equação que a gente tinha para I1, I2 e 3 é o seguinte. Vamos ver a primeira equação que a gente obteve. I1 tem que ser igual a I2 mais I3. Então, vamos ver aqui, checar, né? Fazer a primeira checagem para ver se está correto. Então, I1 é menos 0,25. Isso aqui tem que ser igual a I2 mais I3. I2 vale 0,25 e 3 vale menos 0,5, né? Então, está correto, né? Porque menos 0,5 mais 0,25 dá menos 0,25. Então, aqui a gente já vê que isso aqui aparentemente está correto, a solução. E se vocês checarem, vocês vão ver que realmente tudo está batendo, né? Bom, então, uma coisa, né, que às vezes não fica claro para vocês, né, quando vocês estão, é que em circuitos elétricos, certo? Tamanho não importa, o tamanho do circuito não importa. Então, uma vez que você, quer dizer, se você tivesse um circuito, né, maior que esse circuito aqui, com muito mais, sei lá, mais componentes, mais malhas, etc., qual seria a diferença do procedimento que a gente fez para resolver esse circuito aqui agora, com relação a um circuito maior, né? A diferença seria nenhuma, os passos seriam exatamente os mesmos, né? Você só teria mais elementos, né? Mais equações para obter, né? Então, mas assim, as equações seriam obtidas exatamente aplicando os mesmos procedimentos, certo? Então, uma dificuldade que vocês, às vezes, têm é que você vê essa aplicação da lei de extensões, etc., no circuito desse, e aí quando aparece um circuito um pouquinho mais maior, né, na cabeça de alguns de vocês, né, é mais complicado e tal. Mas, assim, é apenas mais do mesmo, né? Não tem como, não muda absolutamente nada. O procedimento é sempre o mesmo, né? E, obviamente, né, quando você vai resolver esse circuito mais complicado, você não vai resolver esses sistemas. Aqui é um sistema 3x3, a gente poderia ter resolvido facilmente isso aqui, fazendo as contas na mão, né? Eu estou utilizando o software para exemplificar para vocês como vocês podem utilizar isso aqui como ferramenta, mas, né, a solução de sistemas maiores, né, obviamente você vai sempre fazer uso, né, determinadas equações e depois fazer uso no software para resolver, né, que é vamos dizer assim, é a solução mais correta, né, então, bom, então feito isso, nós determinamos aqui a tensão V4, então vamos a partir desses valores que a gente obteve, né, vamos calcular agora as potências, né, as potências que estão sendo desenvolvidas por cada um desses elementos aqui, certo? No circuito. Então, para isso, a gente vai ter que, primeiro, escrever a expressão de algumas variáveis que a gente desconhece, né? Então, a gente sabe agora as correntes e essa tensão V4, mas ainda falta determinar V1, V2, V3, né? E as potências. Então, novamente, eu vou escrever aqui, né? Observando a convenção passiva, certo?
as expressões da lei de Ohm, então todas aqui com sinal positivo, tá vendo? Então vou determinar, já que eu sei as correntes, agora eu vou poder determinar essas tensões. Então vou utilizar diretamente a lei de Ohm, e agora eu vou escrever, né, as expressões para as potências, né, as potências de cada elemento, né, para que eu possa, então, identificar quais são os elementos que estão consumindo potência e quais são os elementos que estão fornecendo potência nessa história, certo? Então, escritas aqui as expressões para a lei de Ohm, eu vou escrever as expressões das potências. Então, vou começar aqui pela fonte de 10 volts, né? Vamos olhar aqui a fonte de 10 volts. Então, a fonte de 10 volts, né? A corrente que está passando por ela, né? É essa corrente 1, certo? Então, esse resistor está em série, essa corrente está passando pela fonte de 10 volts. Veja, o sentido da polaridade dessa fonte é esse aqui, e a corrente, a corrente que eu tomei como referência, né? Ela está indo do menos para o mais, ela está no sentido do aumento da tensão. Então, isso aqui significa dizer que na expressão, que toda expressão que envolve tensão em corrente, e potência é uma delas, né? A convenção passiva vai aparecer, e aí, nesse caso, como eu tenho a corrente indo na direção do aumento da tensão nessa fonte, eu tenho que colocar um sinal negativo aqui, certo? É isso que diz a convenção passiva. Para os resistores, né? A gente sabe que a convenção passiva, né? Para os resistores, em todas as correntes estão na direção da queda da tensão, então, sinais positivos aqui na lei de Ohm, para todos eles. E para a potência, que é outra expressão relacionando tensão em corrente, também tem que ver, todos têm que vir com um sinal positivo, né? Também convenção passiva. Então, coloquei aqui potência do resistor de 10, de 20 e de 50, né? Os três aqui, né? V vezes I com sinal positivo. Por último, falta a fonte de corrente. Então, vamos ver quais são os sentidos aí de referência que a gente adotou para a fonte de corrente. Então, fonte de corrente, a tensão sobre ela é V4, né? E a gente tem aqui o sentido da corrente aqui, na fonte de corrente, ela está indo do... desculpe, a corrente que a gente adotou, né, como sendo o sentido de referência dessa corrente aqui, no circuito, né, essa corrente equivale I3, né, então, a corrente I3, certo, está no sentido da queda da tensão. Então, se eu escrever a expressão da potência em função de I3, certo, eu vou ter que escrever com que sinal, exatamente, positivo ou negativo. Professor, então, no caso, se for no sentido de 3, seria positivo, né? Exatamente. Exatamente. Agora, se for no sentido da fonte de corrente, seria negativo. Exatamente, exatamente. Então, esse é o ponto. Então, aqui, né, se eu observar, eu dizer, ó, vou utilizar I3, certo, como sendo a corrente que eu vou colocar na expressão do cálculo da potência dessa fonte, né, porque, afinal de contas, eu meio que defini esse sentido de referência aqui, né, mas aí o caso da fonte de corrente, eu já sei, mais ou menos, eu já sei qual é o sentido correto dela, né, então, se eu quiser utilizar também o sentido real dela, eu também posso. Mas se eu utilizar o sentido real dela, né, o sentido real está indo do negativo para o positivo, certo? Então, a expressão aqui, de acordo com a convenção passiva, vai ter que estar com sinal negativo, certo? Se eu utilizo o I3, né, esse sentido de I3, então a expressão vai ter que estar com sinal positivo, certo? Porque aqui I3 está, esse sentido aqui está na direção da queda da tensão. Então, vamos ver o que foi que eu utilizei aqui. Eu utilizei diretamente o sentido da fonte de corrente, tá vendo? Então, coloquei 0,5 aqui direto, né? Então, V4 vezes 0,5 e sinal negativo, né? Eu poderia colocar aqui tranquilamente, tirar aqui, né? E colocar V4 vezes I3 na mesma, certo? Então, veja que aqui, né, para você, quando você escreve as expressões de potência, também as referências que você tomou no converso são importantes. Bom, então, definidas as expressões aqui de acordo com a convenção passiva, vou rodar isso aqui, né?
E aí a gente tem os valores de potência, né, para cada um desses elementos. Bom, calculados os valores de potência, agora a gente vai utilizar, né, a utilidade da convenção passiva, vamos dizer assim. Então, a convenção passiva serve para a gente separar, né, após a resolução do dado circuito, depois que você calcular as potências, a gente consegue separar os elementos que estão consumindo potência dos que estão fornecendo potência. Então, nesse caso aqui, né, sinais positivos são elementos que estão consumindo potência, sinais negativos são elementos que estão fornecendo potência. Então, consumindo potência, a gente tem aqui, obviamente, os 3 resistores, né, P1, P2, P3, são as potências dos resistores, estão todas positivas, como a gente deve esperar, porque o resistor sempre está consumindo potência no circuito. E aí a gente tem as duas fontes, né, a fonte de corrente, aqui, que seria P4, e a fonte de 10 volts, né. Então, veja que a fonte de corrente tem sinal negativo aqui na potência. Então, significa que essa fonte está fornecendo energia para o circuito. Porém, a fonte de tensão, né, ela tem um sinal positivo na potência, certo? Então, a fonte de tensão, ela está, na verdade, consumindo potência do circuito, energia do circuito, certo? Então, esse é outro detalhe, né? Quando você tem várias fontes de tensão corrente, que seja, no circuito, você só consegue determinar se essas fontes, né, estão consumindo ou fornecendo. Se você tiver mais de uma fonte no circuito, né, você só vai conseguir determinar que fontes estão consumindo, que fontes estão fornecendo potência, depois que você resolve e calcula as potências. Antes disso, você não consegue afirmar nada, né? Então, veja que, embora sejam duas fontes aqui independentes, né, intuitivamente você diz, as duas estão fornecendo energia para o circuito, mas não é o caso. Nesse caso aqui, apenas essa fonte fornece, né, essa fonte aqui está consumindo. Aí você pode perguntar, bom, professor, e qual é o caso que você vai ter uma fonte de energia consumindo potência do circuito? Quando você coloca o seu carregador de celular, né, para carregar a bateria do seu celular, né, naquele momento a sua bateria está consumindo energia do circuito, né, porque ela está armazenando energia. E depois, quando você libera o carregador, agora ela vai fornecer energia para o circuito do seu celular, né? Então, ela vai funcionar como a gente chama de carga, né? Então, ela vai consumir a potência do circuito quando você estiver carregando, e quando você estiver descarregando, ela vai fornecer energia para o circuito, certo? Então, mais ou menos exemplifica esse caso aí. Ok? Então, novamente, né, interpretação aqui das potências. Uma coisa que todo circuito tem que ter, né, se a gente resolver corretamente, né, lembrando que a energia no circuito tem que se conservar, então toda a potência fornecida tem que ser equivalente, né, à potência consumida, certo? Então, potência consumida tem que ser igual à potência fornecida, porque a energia tem que se conservar. Então, aqui eu vou somar os valores dessas potências para ver o que a gente obtém, né? Então, veja que, se eu somar esses 5 valores aqui, né, a gente obtém exatamente 0, né? É o que me diz que todo somatório de valores positivos é igual ao somatório de valores negativos. Isso me dá, né, o somatório das potências 0, né? Então, isso tem que ser verdade para os circuitos. Ok? Ficou claro? A questão de um circuito apenas com uma fonte. Então, a potência fornecida por essa fonte vai ser toda a potência consumida do circuito. É isso? Exato. Se você tiver um circuito que só tem uma fonte, aí com certeza e resistores, né? Aí com certeza aquela fonte está fornecendo energia para o circuito. Certo? Se você tiver mais de uma fonte, aí para decidir qual é a fonte que está fornecendo, qual é a fonte que está... as duas podem estar fornecendo, uma pode estar fornecendo, a outra pode estar consumindo, certo? Mas com mais de duas fontes, você não consegue afirmar sem resolver o circuito, né? O que é que está acontecendo ali. Ok? Certo, professor. Bom, então, vamos dizer assim, esse procedimento aqui é o procedimento padrão, praticamente, que vocês vão ter aí nesse primeiro estágio todo, né?
para resolver, calcular essas grandezas, calcular a tensão, calcular a corrente, calcular a potência. Então, essas são as grandezas que a gente, em circuitos resistivos, né? Essas são as grandezas que a gente tem aí nesse estágio, certo? Para trabalhar. Então, agora vamos fazer o seguinte, né? Agora eu vou fornecer aqui o mesmo circuito para vocês, mas eu vou entregar um conjunto de referências diferentes, certo? Então, vocês vão resolver o circuito aí, e aí agora vocês vão dizer quais são as equações, né? E aí eu vou resolver aqui e a gente vai comparar os resultados, certo? Com essa primeira resolução. Então, eu só vou... deixa eu rodar aqui. Vou colocar esse primeiro circuito, que é o caso 2 na tela, certo? E vocês resolvem no sentido que o que eu quero aqui é o conjunto de equações, certo? Que resolvem esse circuito. Eu vou colocar o conjunto de equações aqui, a gente soluciona, certo? Aqui no notebook, e aí nós vamos comparar, né, se as soluções se a gente chega nas mesmas conclusões que a gente chegou, né, com o conjunto de referências que a gente adotou para o primeiro caso, certo? Então, qual é o ponto aqui, né? Duas pessoas quaisquer, né, que escolham um conjunto de referências distintos, né, de polaridades e sentidos de corrente, antes de resolver o problema, né, vão ter que chegar à mesma conclusão, às mesmas conclusões, certo? Os mesmos valores de tensão, os mesmos valores de potência consumida e fornecida, e também os elementos, né, indicar corretamente quais são os elementos que estão consumindo e fornecendo potência. Então, se o procedimento é feito corretamente, então, independentemente de qual é a configuração inicial que você adota para suas referências, as conclusões têm que ser as mesmas, certo? Na verdade, é para isso que as convenções servem, né? É para que pessoas diferentes, resolvendo o problema de maneira diferente, cheguem à mesma conclusão, sempre. Então, aí vocês têm esse circuito aqui, aí, certo? Para trabalhar. Então, vamos dizer assim, eu vou dar aqui, aí 10 minutos, certo? Para vocês escreverem as equações para a lei de Kirchhoff das correntes. Aí eu vou querer, né, novamente, a gente já sabe que aqui a gente obtém 3 equações, certo? Vocês vão me dizer aí quais são as 3 equações que se obtém para esse circuito, nessa configuração de referências que está aí, certo? E aí a gente vai resolver e vai comparar com o caso anterior, e vamos ver se realmente vai dar a mesma coisa ou se não, certo? Então veja que aqui eu já mudei. Eu mudei aqui o sentido de 3, né? E 3 está aí do jeito que a Larissa queria. E 2 também mudou aqui, né? Então, tem duas correntes que eu mudei, certo? Aqui o sentido. Então, vamos ver como é que isso aqui se resolve, certo? Então, 10 minutinhos aí para vocês irem fazendo. Aí, quando a gente voltar, a gente já vai direto, vocês me informam as equações e a gente vê como é que a solução se compara com o caso anterior. Bom, pessoal, quem já tem as equações, as 3 equações aí, para a gente checar o resultado para essa configuração. Professor, eu acho que eu errei aqui o sinal, aí eu estou tentando corrigir. Ô, professor, no V2, não sei, porque olhando pelo passivo, pela conversão passiva, não seria 50 vezes menos I2, não? Pela convenção passiva, se você observar, você vê que I2 está no sentido de aumento da tensão, né? Então, aí, no 10 vezes todo 50, você, convenção passiva diz para você utilizar o sinal negativo, né? Na expressão da lei de Ohm.
Professor, no caso, a primeira equação vai ser igual à do caso 1? Bom, aí você vai ter que, vocês vão ter que me dizer, a gente vai checar, né? Quando você falar a primeira do caso 1, que equação você está falando? Você está falando dessa última equação que a gente obteve aqui, substituindo tudo, ou a primeira da lei de Kirchhoff das tensões? A primeira da lei de Kirchhoff. Então, vamos... Lei de Kirchhoff das tensões. Eu mudei alguma coisa nas referências de polaridade aqui de V1 e V2, no caso, né? Não, né? Então, só a única coisa que mudou foi o sentido aqui de I2, né? E o sentido de I3. Então, a lei de Kirchhoff das tensões para as duas malhas vai continuar sendo a mesma, né? Então, as mesmas equações. É a primeira coisa que eu concluo, né? Se eu comparar com o outro sistema de referência. As únicas expressões que vão mudar vão ser as expressões que dependem de 2, né? E de 3. Porque, com relação à referência que eu adotei no primeiro exemplo, né? Essas são as duas únicas referências que mudaram, certo? Aí, nesse caso... Pode falar, Larissa. Professor, depois que a gente monta as equações, a gente acaba ficando com 3 equações e 4 incógnitas, não é isso? Tipo, fica I1, I2 e 3 e o V4. Seria Não, isso? e 3 você já sabe quem é, né? É Diretamente. verdade, é verdade. Então, me desculpa. Professor, na relação das correntes, nesse caso aí, como a direção de todas aponta para o mesmo nó, eu coloco que o somatório delas é igual a zero, e no caso aí, nas referências que você adotou, né, só tem corrente chegando no nó, né, não tem nenhuma corrente saindo. Então, o somatório das correntes chegando no nó, e 1, e 2, e 3, igual às correntes que estão saindo do nó. Quais são as correntes? Nenhuma, né? Então, é igual a zero. Michel já mandou aí no chat, né, umas equações, certo? Vamos ver aí as equações que o Michel mandou, né? Então, ele mandou aí I1 mais I2 menos 0,5, né? Então, vamos ver aqui, I1 mais I2 igual a menos 0,5. Depois, 10 e 1 menos 52, né? 10 e 1 menos 52, igual a 10. Então, aqui tá ok. E depois, 52 mais V4, igual a 10, né? Então, essas são as equações aí que Michel mandou lá. Isso disse que obteve isso aí também, ok. Então, vamos ver aqui o que é que a gente espera obter. Bom, antes de eu rodar aqui, o que é esperado para a gente, né? Se isso aqui estiver correto, qual vai ser o resultado esperado? Como é que vocês antecipam? Qual o resultado que a gente deve esperar? Se a gente não obter o resultado, esse resultado vai estar incorreto, dado as referências que a gente está adotando agora, né, em comparação ao caso anterior. Acredito que os valores serão os mesmos, mas pode ser que o sinal mude. Exatamente. Então, veja que a gente simplesmente está resolvendo agora aqui o circuito, né, adotando duas referências diferentes, né, uma referência diferente para I2 e uma referência diferente para I3, né. Então, naturalmente, né, a única coisa que vai mudar, que pode mudar na resposta, né, se a gente tiver feito o procedimento correto, a única coisa que vai mudar é o sinal de I2
de 3, né? Se o sinal de 3 anteriormente era negativo, vai virar positivo dessa vez, porque eu simplesmente estou agora, né, associando sentido diferente e a mesma coisa para I2, certo? Então vamos ver aqui se isso vai acontecer, né? Então olha aqui, sinal de V4, eu não alterei nada, né, na polaridade de referência de V4, então exatamente o mesmo valor, né, mesmo sinal. I3, na verdade aqui mudou, né, I3 tem que ser, eu esqueci de mudar o sinal aqui de I3, porque agora I3 está, deixa eu só rodar novamente, tinha esquecido de alterar aqui o sinal de I3. I3 deu 0,5, certo? Porque mudou, né, mudou o sinal. I1, eu não alterei o sinal de 1, né? Então, a referência de 1 é a mesma, então vamos ver quanto é que deu I1 no caso anterior, né? I1 tinha dado menos 0,25, tá vendo? Então, também deu menos 0,25 aqui. E aí, 2 e 3, né? E 3 mudou o sinal aqui, automaticamente, né? Depois que eu mudei a referência. E 2 deu menos 0,25 agora. Antes tinha dado 0,25. Certo? Bom, como é que a gente interpreta aqui esses sinais negativos, né? Sinal negativo, né, significa dizer simplesmente que a referência que você adotou, na realidade, né, no que está acontecendo fisicamente no circuito, ela tá invertida, né? Então, o sentido dessa corrente 1 no circuito, ele é o oposto do sentido físico real, certo? E o sentido da corrente 2 é o oposto do sentido físico real, né? Então, veja que essas duas pessoas que escolheram, né, essas configurações diferentes aqui de referências, elas vão chegar à mesma conclusão. Porque quando elas, vamos supor, se eu pegar o circuito, né, que as minhas referências, e começar a desenhar, né, a referência correta, física correta, né, se eu sair dessas referências que eu adotei, observar as grandezas, né, os sinais de grandeza que eu calculei, e aí redesenhar o diagrama de circuito agora com as referências corretas, essas pessoas vão sempre desenhar o mesmo circuito, certo? Com as mesmas referências corretas, né? Porque quando eu altero, né, esse sistema de referência que eu adoto, eu simplesmente mudo os sinais aqui de algumas grandezas, e aí a interpretação desses sinais vai me levar sempre à mesma conclusão, certo? Bom, vamos ver aqui o caso do cálculo da potência, né? Porque a potência também é um... Então, deixa eu só colocar uma célula aqui embaixo. Vamos ver aqui o cálculo da potência. Opa, coloquei. Cálculo da potência aqui embaixo, vamos ver. Eu não sei se alguém já fez aí as expressões das potências, né? Como é que fica. Mas vamos ver aqui. Então, só vou novamente colocar aqui embaixo. Bom, aí nessa célula aqui a gente tem as expressões da lei de Ohm e as expressões do cálculo da potência. Aí a minha pergunta é, em que expressões aqui eu vou ter que mudar o sinal, né? Já que eu mudei a minha referência. De acordo com a convenção passiva. V2 é 50 vezes menos I2. Pela convenção passiva aqui, né? I2 agora está na direção do aumento de tensão em V2, não é isso? Vamos ver aqui. Vamos observar aqui I2 e V2. Está vendo? I2 está no sentido de aumento da tensão, certo? Então, para esse elemento aqui, qualquer expressão relacionando tensão e corrente tem que estar com um sinal negativo. Então, vai aparecer um sinal de menos aqui, né? E vai aparecer um sinal de menos aqui, tanto na potência como para lei de Ohm, certo? Ok. E a outra variável que mudou foi I3, né? Então, I3 agora, né, tá para o resistor
de 20 ohms, a corrente está na direção do aumento da tensão. Então, na convenção passiva, vou ter que reescrever essa expressão aqui com sinal negativo, né? E a potência também com sinal negativo. Por fim, essa fonte aqui de corrente, né? Que eu mudei o sentido de referência de I3, então aqui I3 agora está indo no sentido do aumento da tensão aqui, né? Então, o sentido do aumento da tensão é sinal negativo. Certo? Bom, se tiver correto, a gente vai ter que chegar nas mesmas conclusões que a gente chegou na primeira resolução, né? Ou seja, nós vamos identificar os mesmos elementos, os mesmos valores de potência e os mesmos elementos consumindo e fornecendo potência, né? Então, vamos ver aqui o que é que a gente obtém. Então, rodei aqui, conclusão, né? Consumindo potência esses 4 primeiros elementos aqui, fornecendo potência apenas a fonte de corrente. Certo? Então, veja que os valores aqui são exatamente os mesmos desses valores aqui que a gente obteve com a outra configuração de referência. Ok? Exatamente a mesma Professor, coisa. Pois não? na malha 2, por que não fica... Não entendi não, porque não fica negativo. Menos 52. Porque não está na elevação da tensão? Se eu for analisar a malha... Mas está aqui, menos 52 aqui, ó. Ah, certo. Obrigado. Ok? Então, esse conjunto de referências que a gente tem, né, que às vezes vocês se confundem na hora de resolver os circuitos, para que ele serve, né? É justamente para isso aqui, né? No final das contas, quando eu vou determinar o que é que fisicamente realmente está acontecendo no circuito, independente de como você começa a resolver o circuito, né? Independente das referências que você coloca para a polaridade da corrente e para a polaridade da tensão e para o sentido das correntes, se você aplica corretamente, né, as leis de Kirchhoff, a lei de Ohm, certo? E você é coerente nessas convenções, né? Então você define os seus sentidos de referência, escreve as expressões em função desse sentido de referência, resolve as equações e interpreta os resultados, né? Duas pessoas que começam com totalmente, vamos dizer assim, referências totalmente invertidas, né? Vão sempre chegar à mesma conclusão, certo? No final das contas. Então, eles vão identificar corretamente o sentido das correntes e as polaridades da tensão, né? E para isso você interpreta os sinais, né, das grandezas que você obtém quando você resolve o sistema, e vão também concordar, né, quais são os elementos que estão fornecendo potência e quais são os que estão consumindo potência, certo? E fim de papo, né? É por isso que essas convenções existem, certo? É para que no final das contas, né, as pessoas consigam comparar e concordar, né, independentemente de como elas começam a resolver o problema. Porém, né, o início, né, antes de resolver o problema, essas referências você que arbitra. Então, às vezes, o problema que fica na cabeça de vocês, né, quando vocês estão começando a trabalhar com circuitos, será que eu coloco isso aqui mais, menos ou menos mais, né? Ou será que o sentido dessa corrente é para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo? Então, assim, as referências são arbitrárias, né? Você que escolhe, né? A aplicação das equações aí depende das referências que você escolhe, e a interpretação dos resultados depende das referências que você escolhe. Se você quiser escolher uma referência qualquer arbitrária e fizer os passos corretamente, você vai chegar na resposta correta, né? Independente de como você começou. Ok? Então, vamos dizer assim, esses exemplos que eu fiz aqui, que a gente fez aqui, foi justamente para a gente tentar elucidar, né, essa dúvida. E esses erros com relação à aplicação da convenção passiva, esses sinais da lei de Kirchhoff, certo? Das tensões, lei de Kirchhoff das correntes, são comuns, desde do primeiro estágio até o final. Então, muita gente, né,
erra bastante, né, nessa parte das convenções, justamente por, às vezes, ficar preso, né, a essa coisa, né, qual é o sinal, qual é o sentido da corrente, etc. E é uma fonte de erro bastante comum. Então, esse tipo de procedimento aqui, certo? Ele é muito importante para essa disciplina e para as outras disciplinas que envolvem circuitos, porque qualquer problema de circuito que você for resolver, né, você vai ter que fazer isso. Tá? Você vai ter que definir as suas referências e você vai ter que interpretar os resultados de acordo com as referências que você escolheu. E você vai ter que escrever as expressões também das leis de Kirchhoff com relação às referências que você escolheu. Então, você nunca escapa disso. Ok? Então, se você não tem isso claro, né, como fazer, você corre o risco de se embananar e trocar um sinal aqui, um sinal ali, e aí chegar nos resultados incorretos, certo? Bom, tem aqui outro caso, né, que tinha colocado aqui, mas eu vou deixar para, quando eu for, eu vou disponibilizar esse notebook, aí vocês podem até testar, né, eu já mostrei aqui como é que dá para fazer, né, para dois casos, aí vocês podem pegar o notebook, né, e resolver, né, só coloquei aqui uma outra situação em que eu não só mudei o sentido, deixei o sentido das correntes, né, mudei só essa corrente 3 e, com relação ao primeiro caso, e aí mudei as polaridades de referência para um valor de tensão aqui, né, eu acho que V1 e V3, ou não, V1 e V4, né, mas aí, novamente, né, pois não? Toda vez que a gente for escolher as tensões, a gente pode colocar de forma independente, por exemplo, como você colocou aí. Na primeira resistor, eu coloquei menos e mais. Aí no segundo, eu poderia inverter isso. Ou tem que obedecer, tipo, sempre Não, ficar um menos próximo do mais. não. As referências você que escolhe, né? Então, veja aqui nesse caso aqui, eu coloquei essa referência aqui, menos mais, depois botei mais, menos. Eu poderia colocar menos, mais, menos, né? Menos, mais. Então, assim, você escolhe, né? A referência inicial da polaridade você escolhe. É basicamente um chute que você dá. Você está dizendo, olha, eu acho que para aquele circuito ali, a polaridade vai ser essa, vai ser menos, mais aqui, né? Você está meio que chutando aí no qual é a polaridade. Quando você resolve as equações, se o sinal dessa grandeza aqui for positivo, significa que o seu chute está correto. Se der negativo, significa que o seu chute está invertido, certo? Só. Ok, obrigado. Então, chute você escolhe, né? Basicamente, a resolução do circuito vai dizer se aquele chute inicial está correto ou não. Tanto para a tensão como para a corrente. Professor, Pois não. esse notebook, quando você enviar, dá para abrir no Colab, não dá? Dá sim. Eu vou mandar para vocês o notebook junto com as figuras, certo? A única coisa é que vocês vão ter que colocar as figuras na mesma pasta que está o notebook para ele poder carregar com esse comando aqui, certo? Fora isso, vocês vão poder rodar também no Colab, creio eu. Não tentei rodar no Colab, mas eu creio que seja possível. Mas, de qualquer forma, você pode também instalar o Jupyter Notebook no seu computador e rodar também no Jupyter Notebook, não tem problema. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Uma outra? Bom, pessoal, então, deixa eu só encerrar a gravação aqui, e aí a gente dá alguns informes e encerramos por hoje, hein?